Paz do Senhor, meus amados, vamos aqui para mais uma aula da comunidade A Bíblia Sem Mistérios. A gente está aqui durante a saga de Jacó, né? Nós vimos na aula passada o encontro que Jacó teve com seu irmão, com Deus, e que o seu nome foi mudado para Israel. E a partir de agora ele vai ter um reencontro com a sua origem, né? De onde ele veio. Ele vai ter um encontro agora com seu irmão, finalmente com Esaú, e a gente vai ver o que é que acontece no desenrolar desse encontro, né? Então vamos ler aí a Paraxá, o trecho, né, que está em Gênesis capítulo 33, Lamed Gimel, que significa 33, e a palavra Bereshit logo depois. Então vamos lá. Os primeiros 4 versículos dizem assim: E levantou Jacó seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas dos seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os últimos, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Né? Acabei não passando esse texto para vocês. Tem alguma coisa errada aqui. Pera aí. Por que não está aqui? Por que não veio? Não abriu o texto. Acho que capturou errado aqui. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus. Pronto, agora sim. Pronto. Agora sim. Então tá aí, né? Então o texto, tá aí o texto que eu acabei de ler. Vamos agora para o estudo desse texto, né? Vamos agora para o estudo desse texto. Então a Bíblia fala. Vamos lá. Então o primeiro trecho, ao capítulo 1, você vê que quando Jacó ele sai dali do encontro que ele teve com Deus, o dia seguinte, amanhece, eles partem na direção de Esaú. E Jacó, quando ele olha, levanta seus olhos, ele vê Esaú vindo com os 400 homens, né? Então o que foi que ele fez? Primeiro ele dividiu as crianças, dividiu as crianças de Léa, de Raquel e das 2 escravas, né? À frente ele colocou as 2 servas, né? E mais as crianças primeiros. Intermediário colocou Léa e as crianças atrás. E por último colocou Raquel e José. Por que foi esse cuidado de Jacó? A tradição judaica, a tradução da leitura da Torá, diz que quanto mais atrás, mais querido é. Porque é o que? Ele está protegendo mais. Então o objetivo de Jacó ali era proteger mais os mais queridos. Por isso, quanto mais atrás ele colocava, mais eram aqueles que ele amava. E aí a Bíblia diz que ele passou ante a face deles e prostrou-se à terra 7 vezes até se aproximar o seu irmão. E se prostrar-se à terra 7 vezes era uma forma de saudar, mas também era uma forma de internamente ele dizer: se por acaso ele vier para poder me destruir, primeiro, para destruir a minha família, primeiro ele vai ter que passar por cima de mim. Então ele ali se prostra, se posiciona como um escudo e faz essa saudação especial com Esaú. O versículo 4 diz então que Esaú veio correndo para chamá-lo, abraçou, atirou-se no seu pescoço e o beijou. Na verdade, Esaú esperava uma outra reação de Jacó, porque Esaú, cada um, a imagem que a gente faz das pessoas são sempre aquilo que a gente tem de nós mesmos. Nós costumamos projetar nas pessoas aquilo que nós somos. Psicologicamente isso já é explicado por Jung e muitos outros. E aqui você vê um reflexo disso. Essa surpresa de Esaú foi justamente porque ele esperava um Jacó agressivo, mas não foi isso que aconteceu. Jacó veio, se prostrou, como se estivesse pedindo perdão e como se estivesse dizendo: vamos fazer as pazes, né? E aí o que a Bíblia fala? Que Esaú correu na direção de Jacó, se pulou no seu pescoço, né? Imagina essa cena, que interessante, e o abraçou e o beijou e choraram, se emocionou, né? O que acontece é
esse foi um trecho, um momento ali onde eles se reconciliaram. Existem ainda autores, né, intérpretes judeus como Rabi Shimon Bar Yochai, por exemplo. Ele fala que Esaú sempre odiou Jacó. Então aquilo dali foi só momentâneo. E ele beijou naquela hora, mas depois você vai ver, ao longo da história da palavra, você vai ver que Edom ele não é um aliado de Israel. Edom é a terra de Esaú. Mais à frente, quando vocês verem falar de Edom, né, vocês vão saber que são os descendentes de Esaú. Né? Vamos continuar aqui agora a leitura do texto. Então, vamos lá. O versículo 5 em diante diz assim: Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se, e chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos meus olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Vamos ver mais esse trecho. Vamos trazer um entendimento desse trecho para que a gente possa prosseguir. Bem, então a primeira parte aí, versículo 5, depois que eles se cumprimentaram e teve aquele chororô e o beija-beija, aquela coisa toda, então Esaú viu que Jacó vinha com uma verdadeira comitiva, né? Então ele tinha ali mulheres, crianças, tinha gado, tinha tudo isso. E aí, mais preocupado com as pessoas especificamente, Esaú pergunta: quem são esses para contigo? E aí Jacó demonstra sua gratidão para Esaú a Deus. Olha só a resposta de Jacó: as crianças com as quais Elohim, teu servo, agraciou teu servo. Então essa é uma colocação da parte de Jacó. No português está: Deus graciosamente tem dado a teu servo, mas a palavra que está no lugar de Deus é Elohim. Existem lugares, irmãos, assim, preste atenção, quando eu ler Senhor, é porque a palavra que está lá é Yav-Rei, Vav Rei, Yod Rei, né? Então são as quatro, o tetragrama. E quando você lê Deus, é porque está ali Elohim. E quando você lê Senhor Deus, é porque está ali Adonai. Então são coisas importantes, diferenças importantes que você precisa saber sobre uma palavra e outra. Então aqui, ele pergunta: quem são esses que são contigo? E as crianças com as quais Elohim me agraciou, Deus poderoso me agraciou, né? Tem dado a teu servo. Então essa pergunta de Esaú, que Esaú fez, foi uma pergunta para saber quem era que eles estavam ali, quem eram aquelas pessoas, e Jacó então responde da maneira mais correta, né? Que eram justamente o seu esposa e principalmente seus filhos, né? Vamos continuar aqui a leitura do texto, que diz assim no versículo... Aliás, não, está aqui ainda, né? Então chegaram as servas, elas e seus filhos. Vamos ler até o 9, né? Vamos já interpretar tudo ele aí, que eu já li essa parte daí. Não precisa a gente estar relendo toda hora, né? Então vamos ver aqui já direto, já interpretar cada uma delas. Se aproximaram suas servas e os filhos e prostraram, se aproximou. Então isso e aproximou-se também Leá e seus filhos e prostraram-se, e depois se aproximou Jacó, José e Raquel. Observe que tem um detalhezinho aqui, que esse detalhezinho aqui é o seguinte: você observa que sempre quando se fala as servas antes dos filhos, Leá antes dos filhos, e aqui inverteu, José antes de Raquel, certo? Isso já denota o cuidado que José tinha com sua mãe.
Então ele já estava preocupado, ele não deixou que sua mãe fosse à frente, ele se prostrou à frente, certo? Ele se colocou à frente, justamente como uma forma de proteger, né? de proteger tudo isso. Depois ele pergunta no versículo 8, ele diz assim: e de que serve todo este bando que tenho encontrado? Né? E de que serve todo esse bando? Esaú pergunta. Esse bando aí, no hebraico mais próximo, tá? Disse: seria teu todo esse acampamento que me aproximei? Né? Aí Jacó responde para ele: é para encontrar graças aos olhos nos olhos do meu Senhor. Então, esse acampamento que ele está falando aqui na verdade, aqueles presentes que Jacó tinha separado. Então, Jacó, na aula passada, nós vimos que ele separou uma série de presentes, entre cavalos, camelos, burros, uma série de gado, né, ovelhas, cabras. Esses presentes eram o que Esaú estava vendo ali agora. Por isso ele perguntou: de que serve todo esse acampamento? Não são as pessoas. A primeira pergunta era se referindo às pessoas. E já essa pergunta não é mais se referindo às pessoas, mas se referindo ao que ele estava trazendo, né? O que ele estava ali entregando para aquele povo, que ele estava dizendo, que ele estava recebendo, na verdade, o que Jacó estava levando. Então aí Jacó disse, aí Esaú responde: meu irmão, eu tenho muito, seja teu o que é teu. Ou seja, não precisa me dar nada. Né? Seja para ti o que tens, não precisa me dar nada. Essa foi a resposta de Esaú. Entretanto, Jacó insiste, e essa insistência de Jacó nós vamos ver agora como Jacó ele insistiu para que o irmão recebesse, porque ele queria de fato reatar os laços. Então a Bíblia diz assim: então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos. E essas palavras, irmãos, elas têm uma denotação sobre a visão cristã e sobre a visão judaica. Eu vou falar das duas formas como a gente está vendo, como a gente deve ver, certo? Vamos lá. Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Olha aqui, isso aqui que legal. Né? E tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos lá. Então aqui agora o que acontece? Esaú tinha rejeitado o presente, mas Jacó insistiu, certo? Se rogo que encontrei graça aos teus olhos, toma meu presente em minhas mãos, pois por isso vi a tua face, como se vê a face de Elohim, e favorecer-me. Sobre a visão, veja só. Vou ler aqui um comentário midrástico, certo? Ou seja, um comentário do Midrash, que é uma inscrição judaica, um comentário de um judeu, que diz assim: se rogo que encontrei graça aos teus olhos, toma meu presente das minhas mãos, pois por isso vi tua face, etc. Né? Até chegar ali aquela palavra. Olha só: pois é certo e apropriado que você aceite meu presente, por eu ter visto teu rosto, que é estimado para mim quanto vê o rosto de um anjo, pois eu vi o seu anjo da guarda. E outra razão: pois você concordou em me perdoar dos meus erros, porque ele mencionou ter visto o anjo, para que ele pudesse temer e pensar: ele viu anjos e sobreviveu, e certamente agora não posso vencê-lo. Então veja só, essa é a visão judaica. A visão de que a palavra que Jacó apresenta para Esaú é com o intuito de assustar Esaú. Né? Mas qual é a visão cristã? Certo? A visão cristã é a visão de que essa palavra aqui é a busca da reconciliação de um irmão com o outro, da busca da paz, não de impor a força, não de impor o temor, mas de trazer a paz. E quando ele faz a comparação com Deus, observe que ele utiliza a palavra graça, e a utilização dessa palavra graça se refere justamente a um apontamento para a graça de Cristo no futuro, que apesar de termos sido
Então, desobedientes ao Senhor, Deus nos favoreceu com graça, Deus nos favoreceu com amor e nos perdoou. Né? Então, essa é a tipologia cristã, que é bem diferente da tipologia judaica. Mas como é bom a gente entender a mentalidade deles. Né? E agora, no texto seguinte, ele fala favoreça, na parte seguinte, na parte final do versículo, ele fala favoreça-me, né? Então, ele diz, isso é como se ele estivesse dizendo assim, que esse presente seja aceitável a ti. Desculpe, amados. Então, toma rogo minha bênção que eu te trouxe, porque agraciou-me e em Elohim eu tenho tudo. Então, ele aqui fala agora sobre essa condição. É importante que a gente veja isso. Que ele tem tudo, Deus tem dado tudo a ele, né? Não tem faltado nada para Jacó. Todas as coisas que Jacó precisa, ele tem, e aquilo dali era um presente, era como se fosse uma espécie de gratidão. Amados, a oferta é sempre um ato de gratidão e a gente precisa aprender sobre isso. E aqui, que viajemos, aí o versículo 12 ele diz que viajemos e andemos e irei à tua frente. No mesmo ritmo que você. Mas observe que esse diálogo aí ele tem uma precedência de algumas coisas depois, que você percebe que Jacó já começa a querer desvencilhar. Se caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. E Jacó, porém, ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, que se as afatigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe meu senhor adiante do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Então aqui agora Jacó, ele já chama a atenção que Esaú queria caminhar com ele, mas ele diz: olha, Esaú, vai na frente porque o meu ritmo é diferente. Então eu tenho gados, eu tenho as crianças, que elas são frágeis, e você tem um outro ritmo. Se eu acelerar desse jeito, todo o meu gado, todo o meu rebanho vai morrer. Então vá, siga adiante, certo? E a gente se encontra lá na frente em Seir. Então eles se encontrariam depois. Ele ia no ritmo da caminhada do gado, porque se por acaso ele tentasse forçar o gado poderia morrer. Então a preocupação deles, de Jacó, era que o gado não chegasse aonde teria de chegar. Então aqui vamos agora para a parte seguinte da passagem, que diz assim: e Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. E assim voltou Esaú naquele dia para o caminho de Seir. Então aqui mais um trecho que a gente vai ler, onde novamente como esse posicionamento de Esaú era de proteger Jacó. Mas só que Jacó, ele sabia que quem era o líder daquela região era Esaú. Então Esaú era quem mandava ali. Certo? Então Jacó disse: para que você precisa deixar alguém aqui? Certo? Basta que eu encontre graça aos seus olhos. Basta que eu encontre o teu favor. Basta que tu me abençoes, que tu deixe eu seguir o meu caminho aqui, me deixe passar de boa, na linguagem de hoje, de boa, que pronto, que acabou. Não precisa ter ninguém aqui do meu lado. Mesmo sendo buscando a reconciliação, Jacó ele tinha consciência de quem era Esaú. E assim, a gente, amados, existe uma coisa importante que a gente precisa aprender às vezes na convivência humana, certo? Existem pessoas que a gente deve amar, mas não andar. Então amar a todos, mas não andar com todos. E isso aqui é uma revelação disso, um entendimento disso aí. Por isso Jacó não fez tanta questão de ter Esaú ali do seu lado, mesmo sendo irmão, amado e assim por diante. Versículo 17 a 18 diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. E por isso chamou aquele lugar de Sucote. E depois
e depois chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou sua tenda diante da cidade. Tem algumas coisas legais nesse texto aí que a gente vai aprender agora, né, que são importantes para o entendimento da palavra, o entendimento da situação do dia de hoje. Vamos lá. Primeiro é Sucote. Ele fala que Jacó viajou para Sucote, construiu para si uma casa e fez e para o rebanho fez cabanas. Essa palavra cabanas é a palavra Sucote, né? Então é a palavra Sucote. Sucote é a palavra cabana, traduzida para o português do hebraico, português para o hebraico. Foi a partir dessa palavra que surgiu a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa de Sucote. Né? Sucote, que acontece mais ou menos na primavera primavera não, perdão, no outono de Jerusalém, né? Então, ela não celebra esse momento, ela celebra um outro momento, o momento lá de Moshe já no deserto, mas a primeira referência que a gente já vê aí sobre Sucote já é aí, sobre a festa das cabanas, já é aí, né? Então, esse texto já traz a primeira referência. A segunda é para onde eles foram: Shechem, Salém, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Então aqui eles já estão chegando em Jerusalém, naquela que seria Jerusalém no futuro, na terra de Canaã, na terra de Siquém, né? Siquém fala-se ali, mas no hebraico não tem a palavra Siquém, só tem a palavra Shechem, né? Então isso aqui é importante a gente entender, que aqui se fala, chegou salvo a Salém, cidade de Siquém, né? No hebraico normal, na Torá, só tem a palavra Shechem, que significa Salém. Mas a gente sabe, no fundo, que ali é um local, né, que quando você traduz, na verdade, é o seguinte, porque no hebraico as três letras que definem, que fala sobre Siquém, é o Ain, é o Yod e o Resh, né? E quando ela aparece também a segunda vez, terra de Canaã, ela aparece com o Lamed na frente. Aparecendo com o Lamed na frente significa que ela é de algum lugar. Então, Lahei, né? Beit Lahei. Então, isso implica, né, em ser de Siquém. O tradutor acabou utilizando essa tradução, né? Acabou utilizando essa colocação, né? de Beit, de Shechem, de Siquém, né? Então, cidade de Siquém, que já era Jerusalém. Então ele fala isso desde que tinha saído de Padã Arã. Essas são explicações que talvez não tenham grande cunho espiritual, mas ele tem grande contextual para a gente identificar, localizar, porque foi essa minha promessa, dar um estudo mais aprofundado de cada passagem, de cada versículo. Se você ficar em dúvida, você pergunta aí embaixo, que a gente traz uma coisa mais rebuscada, mas se você entendeu, beleza, né? Então ali, quando ele fala que vai passar Salém, é porque ele está chegando naquela que seria no futuro Jerusalém. Então Salém é esse protótipo de Jerusalém, né? Que depois a gente vai ver que Jerusalém, essa cidade se transformou em Jebus. Jebus também significa Jerusalém. Se lembrar de Salém, lembrar lá atrás de Melquisedeque, né? O sacerdote Melquisedeque, ao qual Abraão entregou o dízimo na mão, Salém tem o mesmo significado, né? Então, vamos dar uma continuidade, já está terminando esse versículo, esse texto. Ele é um pouquinho mais curto. Vamos lá. Agora, já falei sobre Sucote, já falei sobre Jerusalém, que são as coisas legais, essa aqui é a última parte. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda na mão dos filhos de Amor. Tem muito importante isso aí. Pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Olha só. Então Jacó ele já estava agora começando a agir de uma maneira diferente. Amados, eu vou te passar uma informação. Essa informação foi no estudo que eu fiz ontem.
para esse texto, que essa informação é uma informação rabínica, eu não vou considerar ela como oficial, biblicamente falando, mas vou compartilhar com vocês aqui, certo? Veja só, a primeira informação é o seguinte, esse texto diz que ele comprou uma parte do campo na mão do filho de Hamor, né, pai de Siquem, juntamente de ser rei, né, Posei que esse tá era moeda local, aí fala 100 dinheiros, né, mas a moeda lá no original chama-se Quecitá, né, então é o dinheiro que era negociável na época, era moeda negociável, certo? E ele posicionou um Misbit, né, Misbeach, que é um altar para Deus de Israel, El Elohei de Israel. Então ele ergue a primeira vez. Esse texto diz que ele ficou ali 18 meses, morou ali 18 meses, e diz que durante esse texto dos 18 meses ele estudou sobre o Senhor Deus, o que eles chamam de a Torá, mas a Torá não tinha sido escrita ainda. Então essa é a linguagem, essa é a informação que a gente não tem como, eu estou passando para você, mas não a nível oficial, mas a nível de conhecimento contextual e sobre a visão judaica, que é uma das promessas que eu fiz disso aí. Então, amados, a gente conclui assim esse capítulo agora, tô com alergiazinha, me perdoe, mal antialérgico, e tem outros capítulos, hoje eu vou gravar bastante coisa aí para deixar na plataforma, tá certo? Então a gente vai deixar esse capítulo aqui para você, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, então você deixa lá aí nos comentários, e quem tem acesso ao meu WhatsApp, também no meu WhatsApp, né? E assim, eu vou começar a conectar o nosso estudo com o meu Instagram, e eu quero que vocês façam perguntas lá no Instagram. Eu vou estar todo dia, eu vou colocar aqui para vocês o meu Instagram, vou escrever aqui agora o meu Instagram, certo? E se você puder seguir o meu Instagram, vai ser bom, porque a gente vai poder interagir por lá, e essas perguntas, certo? Calma, perdão. E essas perguntas vocês podem fazer lá, porque isso é uma forma também da gente interagir com pessoas que desejam, né, aprender a palavra, certo? Mas não sabem aonde aprender, ter um estudo com essa qualidade que vocês estão tendo. Claro que vocês vão fazer a pergunta, certo? E a gente não vai... eu vou dar a resposta por lá, mas isso não vai atrapalhar a qualidade ou o sigilo do estudo, né? Esse estudo vai ser específico para vocês, somente para vocês, certo? Mas eu vou deixar meu Instagram aqui agora, e toda aula eu já vou deixar ele, cadê? Deixa eu ver aqui se deu certo. Não deu certo, não. Deixa eu mudar essa cor aqui. Escolher cor. Essa cor aqui para ver se ele fica mais visível. Escolher fundo. Deixa eu ver aqui. Filtros. Não tá certo. Propriedades. Escolher fundo. Deixa eu ver aqui se muda isso alguma coisa aqui. Não mudou nada. Não sei se vocês estão vendo. Certo? Bom. Então tá aí, Pastor Underline Eclésio. Deixa eu botar aqui. Pronto, Pastor Underline Eclésio. Esse aí é o meu Instagram. Certo? E aí vocês fazem perguntas. Se você sentir que a pergunta é muito específica, você pode fazer no pessoal. Mas perguntas mais genéricas, vocês podem fazer lá no meu Instagram. Certo? Todo dia vai ter uma caixa de perguntas aberta lá. Tá certo? E a gente vai, pouco a pouco, se interagindo um com o outro e crescendo aqui a nossa comunidade, que o importante é a gente ter esse crescimento dessa comunidade de estudo. Tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima aula.